palestra de hoje estava ao encargo da Cristiane, então nós vamos aproveitar e no final emanar para ela em conjunto, que ela está hospitalizada, né? Pedindo a Deus que a abençoe e que ela realmente tenha alta amanhã como está previsto. Então, estamos trazendo para a noite de hoje uma palestra que eu já tinha pronta, só que eu não tive tempo de resumir para o nosso tempo aqui. Mas vamos tentar dar conta do recado no espaço. Então vamos lá, depressão. Depressão é um assunto que na casa espírita precisa ser estudado, debatido. Por quê? Porque ele é a entrada do suicídio, né? Uma das entradas, não é só as pessoas depressivas que se suicidam, mas uma das causas é o suicídio. E também, como nós vamos ver no decorrer da palestra, né? A pessoa que entra nesse processo, ela está aberta para muitas outras coisas, inclusive para o processo obsessivo. Então, dentro dos centros espíritas, nós temos que estudar o tema, tá? Trazer a público, esclarecer, né? E, claro, a palestra pública desperta nas pessoas e é o meio, então, de nós trazermos, né, aqueles aonde a gente detecta um estado assim, para vir na palestra pública, fazer um atendimento fraterno e se tratar. Então, o que é depressão? Conceito: uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo. Então, é aquela pessoa que vive prostrada, né? Que não tem, assim, você olha para ela, ela está sempre naquele estado de desânimo, certo? Tudo perde a graça, então, esse conceito assim, né? Como está aqui. E o mais importante, com ideias fixas e pessimistas. A pessoa que está nesse processo, ela passa por esse final aqui, que é aonde que a gente tem que começar a tomar o cuidado e procurar saber. Vou até dar o exemplo de um pedido que eu fiz para a Kátia, para o nosso trabalho depois. A pessoa que eu pedi, ela não consegue mais dormir à noite. E ela é jovem, tá? É um alerta. Não é à toa que eu trouxe a palestra. Põe para lá. Passa. Então vamos ver a depressão sob o ponto de vista médico, tá? Que é uma visão materialista. Como é que os médicos tratam o assunto? Ótica biológica, organicista, ou seja, do corpo físico, com um desequilíbrio bioquímico do cérebro, isto é, uma falta de neurotransmissores. Então, substâncias químicas do cérebro que regulam o nosso humor, o estado emocional. Eles vão tratar isso. E que necessita de medicamento, ou seja, de um controle químico, de um antidepressivo específico. Porque eles têm só essa visão aqui, que não é errada, tá? Porque vai afetar. A depressão, ela é estudada desde antes de Cristo, ó. 460, 377 a.C., Hipócrates, né? E ele já estudava isso. Só que na época com outro nome, melancolia. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, né, o tema melancolia. Nós não vamos encontrar depressão, porque era o tema da época. Depressão começou mais para agora. Pode passar. Então vamos ver o número, né, de pessoas. Isso aqui eu atualizei para vocês, tá? Porque a palestra é já tem alguns aninhos de pronta. Na última era 14, agora já estamos em 15%. Quando eu fiz a palestra, esse percentual no Brasil era de 14%
da população, né? Nós temos hoje no Brasil 203 milhões de habitantes, portanto, nós temos cerca de 31 milhões de pessoas depressivas. É alto, né? É assustador. Na Terra, estamos hoje com 8 bilhões, temos mais de 300 milhões de pessoas depressivas. Então, é alarmante. É alarmante. Encarnados e desencarnados, por quê? Porque do lado de lá, nós também temos espíritos depressivos. Quando nós saímos daqui num estado de depressão e vamos para o lado de lá, nós não vamos chegar lá curados, nós vamos chegar lá depressivos. Então, são 3 bilhões de espíritos que pululam à nossa volta nesse estado depressivo. E o que é interessante, né? Ocorre 2 vezes mais em mulheres e, tristemente falando, numa grande incidência sobre os nossos jovens. O que nós temos que observar? Que quando as pessoas se tratam, elas vão chegar à cura. Mas quando elas não se tratam, a maioria delas tenta o suicídio, pelo menos uma vez. Se não tenta, tem a ideia fixa. Ela quer morrer. A pessoa, quando ela está no alto grau de depressão, ela quer morrer. A vida não tem mais graça para ela. Certo? E 17% dessas pessoas conseguem realmente tirar a própria vida. Então, realmente é assustador. Certo? Pronto. Então, vamos ao mais importante, né? As causas da depressão. Depressão reativa ou psicossocial. Depende de um fator externo desencadeante, geralmente perdas ou frustrações, como separação, quem não conhece isso, né? Perda de um ente querido, desemprego, perda de posição social, as grandes perdas pelas quais nós passamos na nossa vida, né? Pessoas que, assim, a perda do desemprego e da posição social são as mais alarmantes, porque são realmente ligadas muito a uma concepção materialista. Então, quem não tem um mínimo de religiosidade, de espiritualidade, de conhecimento, como nós temos da vida depois da morte, mais facilmente busca tirar a vida, certo? Depressão secundária, decorrentes de disfunções da glândula tireoide. Aí, vamos encontrar as mulheres agora, menopausa, puerpério, pós-gestação, tá? Pacífico, câncer, epilepsia, AIDS, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e outras infecções são desencadeadoras da depressão. Tá? Hoje, as gestantes, elas são acompanhadas e os pais os maridos, né, já são alertados que ela vai chorar, que ela vai se desesperar, porque tá aqui, né? Tá ligado ao corpo físico dela, aquela descarga toda. A mesma coisa na menopausa. Então, aquela falta que a mulher sente de todos aqueles hormônios que ela não tem mais, né? Porque é uma perda total, a gente vai usando óculos, vai tudo, vai ficando gorda, vai ficando tudo, né? Beleza. E daí, esse estado de tristeza, ele vem desencadeado organicamente falando, e a tristeza de você ver a vida se modificar, tá? Então, nós temos que prestar atenção nessas coisas.
E a depressão endógena por deficiência de neurotransmissores, como a gente viu antes, né? Substâncias responsáveis pela transmissão do impulso entre as células nervosas. Então, bem ligado tudo ao corpo físico aqui, certo? Exemplo, depressão do velho, depressão familiar e psicose maníaco-depressiva. Nós vemos muitas pessoas no final da vida entrando num processo assim e às vezes a família não detecta. Já vai dizendo que é demência, nem sempre é demência. Às vezes ela está apenas num processo depressivo. A gente não precisa nem falar por quê, né? Porque também o corpo vai se modificando e também tem aquele medo do porvir. O que me resta agora? Então são muitos fatores que vão nos levando a entrar nesse processo. Pode trocar. Eu posso trocar se está funcionando. É aqui? Níveis ou formas de depressão. Primeiro estágio, onde o indivíduo experimenta uma espécie de apatia ou cansaço físico e mental. Ó, esse primeiro estágio aqui, ó, Kátia, tu que és professora, tem que olhar muito nas crianças, porque não é natural. Via de regra, a criança é ativa, né? É feliz, ela faz de tudo. Então, há que se prestar atenção nisso aqui. Segundo estágio, há um comprometimento em termos cognitivos, ou seja, o sujeito começa a acreditar-se fracassado, cultivando de forma contínua pensamentos de derrota, e isso aqui é triste, né? Autopiedade. Quem tem que detectar isso? A família. A família, certo? Terceiro estágio. Esse estado de coisas, né? Tudo isso que a gente falou, até mesmo... Ai, a autoflagelação é sério, gente. E até ao suicídio. Então, assim, ó, o terceiro... Então, a depressão, ela começa de uma forma simples, ela vai se agravando e pode terminar aqui. Então, ela vem devagarinho, gente, devagarinho. Então, não é de uma hora para outra que você vai olhar para alguém e vai dizer ela entrou em depressão. Não, ela vem fazendo esse estado dela de apatia, de desânimo, de longa data. Por isso a gente reforça. A família que tem que ver, porque é a família que convive com a pessoa no dia a dia. E se a família não convive, fica mais difícil, porque daí a gente está enviando isso para a empresa onde ela trabalha, para o meio onde ela está convivendo, e daí as pessoas não tão próximas não detectam. Sintomas de depressão, olha, um monte. Humor, vamos falar aqui, né? Mau humor, tristeza, angústia, sensação de vazio, irritabilidade, desespero. Desespero já é um grau maior. Pouco ou nenhuma capacidade de sentir prazer e alegria na vida. Mais uma vez a gente tem que prestar atenção nas crianças e nos jovens, porque isso aqui é inerente a eles, né? Buscar isso aqui. Então, aquele jovem que fica muito na frente da televisão, do computador, nas redes sociais, cuidado. Cuidado, porque pode ser um prazer para ele ou pode ser uma fuga, certo? Então, ele não vai interagir com as pessoas e nós não vamos observar. Então, é um grande perigo isso aqui. Então, quando nós vivemos em família, nós temos que observar o comportamento. Então, marido e mulher, qual era o comportamento que a minha esposa tinha até hoje e não tem mais? Qual é o comportamento que meu marido tinha até hoje e ele modificou? O que ele está buscando? Família, gente. É o primeiro médico de cada um de nós. Cansaço mais fácil, falta de energia física e mental. É a prostração, né? A tristeza é tamanha que você vai sentindo como se
Se nada funcionasse. Como se o teu corpo fosse um saco de batatas que você estivesse carregando. Então, é tudo consequência desse processo mental que a gente está vivendo. Porque a depressão, ela é basicamente mental, como nós vamos ver depois. Falta de concentração, lentidão de raciocínio, memória ruim. Já estamos caminhando para um processo mais avançado. Falta de vontade, falta de iniciativa e interesse, apatia. Pensamentos negativos, pessimismo, ideia de doença, de morte. A pessoa, quando ela está nesse estágio aqui, ela fala. Ela, sabe? Nós conseguimos detectar isso através das conversas. Ela vai deixar passar isso. Você vai colocar uma situação, ela vai ver o lado negativo. Entende? É assim que nós temos que ver. Ela pode até estar falando euforicamente, tudo com entusiasmo, mas ela vai botar o lado negativo. Então, por isso que a gente insiste, né? Só quem nos conhece verdadeiramente é que vai vendo essa mudança de pensar, de agir, de falar, né? De mostrar um lado diferente que tinha, né? Isso aqui, cada um de si, é só o companheiro que vai saber, né? Como é que o outro tá. E aqui, ó, perda ou aumento de apetite e de peso. Tá? Perde apetite, perde peso, vai emagrecendo. Primeira coisa que as pessoas pensam quando a gente tem um emagrecimento muito rápido é tá com câncer. Sim, pode estar com câncer, mas também pode estar num processo depressivo. Porque ela não tem vontade de nada. Ela não sente prazer em nada. Então isso aí vai levando, vai levando, vai levando e a coisa vai se complicando. Ó, lembra do exemplo que eu dei? Insônia. Por isso meu alerta com a menina. Insônia ou dormir demais, sem se sentir repousado. São os extremos. Não é assim, né? Que nem já chegou na minha fase, assim, que já não dorme mais 10 horas, como eu dormia quando era jovem, agora 6 horas de sono, tá tudo bom, o dia inteirinho pela frente, porque, né? A pessoa depois de uma certa idade dorme menos, tá? Dorme menos. Então, a moça ali que não dorme, é complicado. Dormir demais, para nós, é complicado. Se eu começar a dormir demais agora, querer buscar muito, os velhinhos, né? Eles acordam cedo, de repente eles começam a querer cama, ficar deitado, tal. Processo depressivo ali instalado. Dor de cabeça nas costas, nos pescoços, nos ombros, gastrointestinais, alterações menstruais, queda de cabelo. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Interpretação distorcida e negativa do presente e de fatos ocorridos no passado. Assim, ó. Até um certo tempo, a pessoa falava do seu passado de uma forma. Agora ela vem e distorce tudo. Distorce tudo. O que era bom ficou ruim, aquilo que deveria ser visto com bons olhos, como ela viu até um certo tempo, agora já não vê mais. É aquele pessimismo, aquela situação invertida, né? Nós sempre vamos inverter as situações do nosso modo atual, né? Assim, ó, eu fiz um atendimento fraterno uma vez, Júlio, e o rapaz tinha se suicidado com 15 anos. Os 12 aos 24, mãe de suicídio. Com 15 anos, e aquela mãe nunca soube por que o filho fez aquilo. Eu não posso afiançar, mas a minha intuição me dizia que ele tinha sexualidade invertida e ele não conseguia se abrir com a mãe. Né? Então, eles buscam os extremos. É aquele jovem que se retrai, aquele jovem que não tem amigos, que não tem namorada, que não tem nada, né? E ninguém vai percebendo. Ah, é tímido. Tímido. Então, é fácil? Não. É difícil? Então, por isso, né, esse acompanhamento, nós temos que ver como a criança, desde pequenininha, vai se desenvolvendo
e como ela vai se transformando. A criança, o jovem, o adulto. É, bem difícil. Então aqui a gente já viu, depressões graves, né? Ui, Mariane. Alucinações e delírios. Nós já vamos ver, né? Que nem sempre são alucinações. Então vamos ver agora sobre a ótica espírita. Então, nós vamos procurar um psiquiatra, ele vai se ater a tudo isso que nós vimos agora. Quando a pessoa procura o centro espírita, por isso que a gente diz que nós temos que trabalhar tanto, nós vamos ver de uma outra forma. De uma outra forma. Por quê? Enquanto o psiquiatra lá, o médico, vê a pessoa desde que nasceu até agora, nós vamos ver a pessoa como espírito. E o espírito é milenar. Então, as causas podem ser outras. Então, vamos lá. Sob a ótica espírita, o nosso conceito é sempre um estado da alma, reflexo de ações desta vida ou de outra. Questão 196A do Livro dos Espíritos. Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Portanto, todas as causas estão no espírito e não no corpo, porque o corpo vai refletir o estado de alma. Todos nós sabemos que toda doença que nós temos, um simples resfriado, ele tem uma causa emocional. Ainda estou procurando por que eu peguei Covid quando a minha neta nasceu. Vou achar a resposta. Joana de Ângeles, ela diz que a raiz da depressão é uma insatisfação consigo mesmo não solucionada, que é o que o Júlio colocou para nós, não é mesmo? É isso aqui, ó. É ele sozinho com ele mesmo e aquilo ele tranca. Tá? Então, quando nós colocamos aqui orgulho, vamos voltar lá para a obra básica que diz o quê? Qual é o maior mal que o ser humano tem dentro de si? Que é a famosa expressão, né? As duas grandes chagas, né? Que são aqueles óbices que a gente consiga evoluir, a nossa evolução. Orgulho e egoísmo. E o orgulho é o pai de todos, inclusive, né? Do egoísmo. Então, nós temos que aprofundar mais o conceito sobre orgulho. Nós temos que procurar saber o que tudo é orgulho, porque daí nós vamos entender as nossas próprias mazelas. Vou usar um exemplo da minha filha. A moça que está trabalhando com ela de repente começou a querer se infiltrar na família, tipo, como se fizesse parte da família. Mas ela disse, espera, tem privacidade dentro da minha casa, né? Meu quarto é meu quarto, a minha hora de eu jantar com meu marido, é minha hora de eu jantar com meu marido, isso tem que ser respeitado. E ela respondeu, mas eu não quero involuir. Então ela não está pronta para trabalhar numa casa de terceiros, porque isso é uma questão de respeito, não é uma questão de você tratar a pessoa como menos, né? Ela está ali prestando um serviço e o casal tem o direito à sua vida. Então, isso é orgulho, quer fazer parte, é como se fosse íntimo, uma pessoa que acabou de entrar na casa dela. Gente, isso vai ser difícil para ela conseguir driblar isso. Não falo nada, mas vai ser difícil, tá? Porque aquela
coisa de querer estar à frente de tudo e de todos não é a única que nos faz ver que somos orgulhosos. Tá? Nós somos orgulhosos nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. E cada um tem que procurar em si. Cada vez que a gente vê algo, isso não, pergunte por que isso não. Tá? Então é assim que a gente vai fazendo essa análise, tá? Porque essas pequenas coisas que nós não conhecemos e não sabemos a resposta é que vão dar essa insatisfação que nós temos conosco. Nós temos que procurar isso, por isso o famoso conhece-te a ti mesmo. A frase continuadamente repetida. Nós é que temos que saber aquilo que é ruim para um pode ser ótimo para outro. Nós somos diferentes. Certo? Então, André Luiz vem confirmar o que eu falei, né? Qualquer enfermidade física encontra raízes na alma. Qualquer enfermidade. A Covid, só pegou Covid quem por alguma razão, né, se deixou adoecer. Já peguei 2 vezes, gente. Eu só tô batendo recorde. Na minha casa, na minha família, eu sou a primeira que pegou 2 vezes. Então, sob o ponto de vista espiritual, a depressão reativa, né? Que não tem propriamente características espirituais, mas que deriva de grandes perdas, como nós vimos ontem. Então, assim, é aquilo que está nos acontecendo agora, é o hoje interferindo na nossa vida. Porque senão a nossa vida é feita do presente, do passado e das vidas pretéritas. São 3 momentos. E o medo do futuro. Temos que incluir. Expiatória ou provacional. Então, aqui, o que é uma expiação, né? É quando numa vida anterior nós decaímos em alguma coisa e nessa vida nós estamos no processo de, sofrer as consequências. Isso é expiação, sofrer as consequências. E aprovação são aquelas provas que nós escolhemos para a nossa vida. Em toda a vida nós vamos ter as nossas provas aqui no mundo terreno para evoluir, para crescer, ok? Então, expiatório ou provacional, o espírito reencarna numa família com propensão à depressão, como forma de resgatar dívidas do passado. Então, aqui tem uma afirmação, né, de que a depressão é hereditária. Você pode herdar ou não. É que nem o diabetes. Você pode nascer diabético ou não, sendo filho de um diabético, né? Quem conhece genética deve ser recessivo, né? Como diz, certo? Então, aqui, provacional ou expiatória. O espírito vai escolher uma família onde realmente ele vai passar por esse processo depressivo. Por escolha, vejam bem, por escolha ou por expiação, tá? A expiação é quase que imposta, mas a aprovação é escolha. Essa é a grande diferença, certo? E aqui, as depressões desencadeadas por influências espirituais. A gente viu há pouco, né? Alucinações e tal. As alucinações que nós temos, elas podem ser nossas, orgânicas, sim, como foi visto antes, mas elas podem vir também, tá? De um outro ser, né? Em função da ação obsessiva, né? Quer dizer, o processo de um espírito interferindo na nossa vida, né? E que daí a gente começa a confundir as coisas. Então, influências espirituais por obsessões. O que é uma obsessão? É a influência de um espírito, vamos dizer assim, não vou usar a expressão mal,
mas ainda equivocado no seu pensar e no seu agir, tá? Que se junta a nós por alguma razão, tá? E daí vai fazer com que nós tenhamos a nossa vida transformada. Tanto pode ser de uma forma mais simples, ele nos fazendo lembrar coisas que nós não queremos, e as coisas que nós não queremos que ele nos faz lembrar, não necessariamente dessa vida, mas sim daquelas vidas passado, né? Então é muito inconsciente, por isso os pesadelos. Sabe aqueles pesadelos que a gente tem de noite, que a gente quer acordar? É uma influenciação, é uma busca, uma atração que é feita pelos nossos amigos, entre aspas, do passado, que vem nos fazer cobranças. E isso pode nos levar, então, né, para esse processo bem diferente aqui, né? E nós vamos ter, então, vamos chegar nesse estágio aqui com certeza. Porque é difícil, né? O psiquiatra que não seja espírita, mas tem muitos psiquiatras já espíritas, já com essa noção, não vai detectar. Ele vai buscar outras razões para o seu paciente. E outra. Isso aqui é interessante, ó. Espíritos que recusam a vida na Terra como se preferissem viver no mundo espiritual. Ou se recusam a viver em países do terceiro mundo. Ó, nós. Pois gostariam de estar vivendo no primeiro mundo. Ah, meu Deus. E aí ficam num estado melancólico por não aceitar aquela situação. E daí, ó, não tem a influência de outros espíritos. É nosso mesmo, é que por isso, auto-obsessão. Somos nós mesmos, tá? Então é que, né, por isso que no Brasil tem tanta decepção. Vamos lembrar, gente, da onde que nós viemos? Nós viemos da Europa, nós viemos da Ásia, nós não vivemos aqui. E agora nós estamos aqui, onde nós temos uma população bastante primitiva na América, bastante primitiva. E nossa vida ainda nós ainda estamos lutando, né? Nós ainda temos estrada de barro, gente. Nós ainda estamos ali abrindo morro para poder chegar na outra cidade. O exemplo é bombas e bombinhas que ninguém chega lá no verão. Então, assim, falta muito de progresso. E nós já viemos, né? Que nós somos milenares. Muitos de nós estamos vivendo no Brasil pela primeira vez. Certo? A grande parte da população do Brasil também não veio da Europa, não veio da África. Ah, sim, com certeza. Mas daí eles não passam por isso, porque a vida lá, que eles tiveram lá, hoje se equivale, entendeu? Porque os que vieram da África, eles não tinham uma situação lá condizente, por isso se permitiram ser escravizados, né? Então, não, eles não têm essa lembrança do mundo bom. É diferente. Agora, vamos para nossa realidade, né? Mediunidade e depressão. Vamos lá. Ó, glândula pineal. Quem estuda mediunidade vai estudar a importância da glândula pineal, tá? Em todo o processo da mediunidade. Nessa faculdade que nem todos têm num grau a ponto de ser chamado de médium, né? Porque todo mundo sabe que de uma forma bem ampla, bem genérica, todos nós somos médiums, mas não, estamos falando daquele que tem um sexto sentido a mais, vamos dizer assim. Como no caso do trabalho mediúnico, né? Aqui, ó, estamos no trabalho mediúnico, ela é ativada. E daí há uma baixa de serotonina, que daí causa tristeza, apatia, certo? Por isso comer chocolate é bom, porque é saboroso. O que pode levar à depressão. Então, o que nós
Temos que saber o que causa isso aqui, ó. Se o médium for disciplinado e estiver a serviço do bem e do amor, não há problema, porque ele está banhado em luz e acaba se equilibrando. O que isso quer dizer? Ele vem para o trabalho, ele faz o trabalho porque ele quer aquilo, não porque ele precisa daquilo, porque a maioria faz porque precisa. A maioria dos médiums se descobre médium, vem para a casa espírita, estuda até que um dia vai ter a oportunidade, e daí, quando mais ou menos a casa achar, ele é incluído no trabalho. Diferente de outros que vêm para cá, começam a estudar e de repente descobrem que tem uma mediunidade. Né? A Mariane foi assim, minha irmã. A gente nem imaginava, ela fazia 1000 e outros trabalhos na casa espírita. Um dia foi dito para nós assim, o lugar dela não é lá, o lugar dela é aqui. E ela foi, então, para a sessão que eu trabalhava, e depois de um certo tempo, realmente fluiu. E a gente achava que ela seria apenas uma médium de apoio. Então, é diferente, tá? Mas ela já era uma trabalhadora da casa e tudo. Imagina você se ver obrigado, porque a disciplina que a gente fala aqui do médium é rígida. Realmente é rígida. Que disciplina é essa aqui? Só na casa espírita? Não. É uma disciplina de vida, sabe? É uma doação plena. Tem muita gente que acha que ser médium é uma coisa fantástica, maravilhosa, fui escolhido. Foi nada. Eu tenho uma obrigação a cumprir. Se eu vim com essa faculdade, eu tenho uma obrigação a cumprir. Lembra há pouco que a gente colocou provas e expiações? Tá ali o meu compromisso. Pode ser uma prova, eu escolhi, eu tenho que ir. Ou então, realmente, é uma forma de eu trabalhar na seara de Jesus para quitar débitos do passado. Então, vamos pegar a melhor condição. É uma prova. Eu pedi. Porque se eu pedir, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, eu vou voltar e vou passar por tudo de novo, porque eu tenho que cumprir. Compromisso feito. Então, essa disciplina do médium implica, né, a vida lá fora, como a pessoa age, como a pessoa está, tudo mais. Ela não vai ter esse problema. Ela vem para a casa espírita, ela faz o trabalho dela e ela não pode trabalhar só na mediunidade. Nós, trabalhadores da casa espírita, nós sempre vamos ver que todos nós desempenhamos várias tarefas. Primeiro aprendizado, humildade. Eu tenho que ficar lá embaixo na porta, recebendo as pessoas com a mesma disciplina, o mesmo amor, a mesma seriedade que eu faço uma palestra, que eu trabalho na sessão mediúnica, ou que eu estou fazendo um atendimento fraterno, que as pessoas consideram ser mais. Não é mais, gente. É um todo, tudo é necessário, tudo é importante, certo? Então, não é fácil. Médium que não estuda, não educa a sua mediunidade, que é diferente, né? Estudar é uma coisa e educar a mediunidade é outra. Implica em toda essa disciplina que a gente falou até agora. Tem sua pineal trabalhando desequilibradamente, o que pode levar a um processo depressivo por essa mediunidade desequilibrada. E é muito comum a gente ver isso. É por isso que nós, trabalhadores da casa espírita, né, estamos sempre atentos, né, alertas e pedimos, né, para todos os trabalhadores, né, existe o atendimento fraterno na casa. Quando você descobrir que alguma coisa na tua vida não está indo muito bem, lembram da irritabilidade que a gente colocou há pouco, que é orgânica? Pode ser desenfreada, por isso é que é esse desequilíbrio, é a pineal que não está ali devidamente ajustada. Então a gente vai ter um monte de reações, tá? E
vamos desencadear. Então, a nossa mediunidade pode desencadear uma depressão. E daí o que acontece? Afastamento do trabalho. Primeiro passo, gente. Não dá para trabalhar com um médium depressivo em sessão mediúnica, certo? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, ele fala sobre a melancolia. Então, vamos lá, né? O Marcos acabou de falar, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo está fazendo 160 anos. Então, há 160 anos, Kardec já falou sobre a depressão, porque só no século XX que passou a ser vista assim. Então, é o que está escrito lá. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É uma pergunta que está lá no Evangelho. E a resposta é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, olha aqui mais uma vez, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Então tá lá o conceito, né, de depressão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam, Kardec se ocupou até disso. Bem, é a questão que está lá e que nos traz e que hoje nós conhecemos então com outro nome, né? Depressão. Então, tratamento. Vincular sempre o tratamento médico com medicamentos antidepressivos. Não dá, estou deprimido, vou lá para o centro, eles vão dar jeito de mim. Não vão. Porque todo aquele processo que nós vimos, a depressão, ela vai parar no corpo. Nós vimos com o André, nós vimos com o Joana, nós acabamos de ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vai se refletir no corpo, vai precisar de uma medicação. Então, nós não podemos abrir mão do psiquiatra. O psiquiatra não é médico de louco para mandar a gente para o hospício. É aquela pessoa que vai entender esse nosso estado de apatia e vai nos auxiliar com o antidepressivo para cada paciente, porque vai ser diferente, não vai ser igual para todo mundo. E a psicoterapia, né? Principalmente quando o paciente começa a melhorar, para ajudar na melhora. E a assistência espiritual. Então aqui, ó, tirei isso do artigo da onde eu fui buscar. Com o tratamento correto, 70% a 90% dos pacientes se recuperam da depressão. Então isso é um alento, porque é alto, mas nós precisamos disso aqui, ok? Então vamos lá. Papel da família. Nunca cobrar. Ah, manhosa, resolveu aí. Não. Apoiar, acompanhar, estimular a melhora. Família em primeiro lugar. É a que melhor tem condições de saber, de ver aquela pessoa. Principalmente pai e mãe, né? Que conhece desde de pequenininho, né? E vamos lá, gente, o papel do centro espírita. Como é que nós vamos detectar que uma pessoa está num processo depressivo? Primeira coisa, é preciso conversar com ela. E esse trabalho existe em todas as casas espíritas, em todas, certo? Então, só na postura da pessoa, no seu falar, no modo de responder os questionamentos que a gente faz, geralmente a gente não faz questionamento, né? A gente pergunta, o que te traz aqui? Geralmente a pergunta é essa, o que te traz aqui?
pela resposta dela ou pela demora dela em se posicionar, a gente já vai vendo, certo? O que nós vamos recomendar nessa conversa fraterna? Porque tudo começa aqui, né? Alguém da casa, devidamente habilitado, porque nós fazemos curso para isso, nós vamos ter um agora, né, Kátia? Fiz minha inscrição hoje lá, nós temos que reciclar, porque, né, as técnicas também se aprimoram, né, Kátia? O que nós vamos recomendar? Estudos, e vocês viram por quê, né? Pode ser uma pessoa que tem uma mediunidade deseducada e ela nem sabe que tem, na conversa a gente às vezes consegue detectar, né? Então a gente vai recomendar o estudo para ela tomar contato com a doutrina, saber, né, a razão da vida, a importância da vida, porque nosso objetivo maior é que ela entre lá naqueles 90% dos que se curem, ok? E a palestra, que é o que nós estamos fazendo agora, por que ela é importante? A palestra é um trabalho extremamente terapêutico na casa espírita. Nós não estamos sós. A equipe espiritual está presente. Então, mesmo que nós não fizéssemos o passe coletivo, nem toda casa faz, nós não fizéssemos o passe no final, durante a palestra nós já estamos sendo tratados. Porque todo o ambiente da palestra pública é preparado para isso. E os psicólogos e psiquiatras da espiritualidade e outros médicos estão presentes, porque eles sabem das nossas mazelas e das nossas necessidades. Então, nós estamos sendo tratados. E é aqui que nós vamos ajustar, principalmente aquelas pessoas que estão nesse processo de desenvolver, por exemplo, uma mediunidade, vão se ajustar, permitindo, né, que a nossa glândula pineal, que fica mais ou menos aqui, né, que ela vá se alinhando. Então, a palestra pública, ela tem esse condão terapêutico, além do aprendizado, né, que a gente vai tendo com o teor das palestras, é óbvio. E o passe, que é uma transmissão fluídica, o passe na casa espírita, ele é misto. Quando nós estamos dando o passe e fazendo a imposição de mãos, meus queridos, é apenas um auxílio, tá? Para que os nossos fluidos cheguem mais facilmente, porque eles saem, né, por todo o nosso corpo. Nós estamos transmitindo fluidos purificados. E fluidos nossos, do meu corpo físico, e fluidos da espiritualidade. Então, é como se o espírito, a espiritualidade que está aqui presente, ela está junto conosco, emanando fluidos regeneradores. Então, durante a palestra, vocês estão recebendo fluidos espirituais. Quando nós vamos, no final, nós vamos fazer a imposição de mãos, aí nós vamos receber o passe com fluidos nossos, porque às vezes nós precisamos dos fluidos do nosso corpo físico para auxiliar na cura de alguma coisa e da espiritualidade. Deu para entender a diferença? Então, é muito importante. Quando na conversa fraterna nós detectamos um caso de depressão, nós vamos com certeza indicar o passe individual mais continuadamente, não só o passe que é dado aqui, porque daí toda a equipe espiritual vai se fixar naquela pessoa, além daqueles que estão dando passe, e geralmente a gente não dá passe sozinha, né? No mínimo 2 pessoas, tá? Então, é o que a gente chama realmente de tratamento, certo? De tratamento. Então, esse passe é muito importante para as pessoas que estão passando por esse processo. Toda casa espírita tem. Água fluidificada pode parecer até fantasioso,
Mas nós não falamos que a palestra tem um efeito terapêutico, que a espiritualidade está presente? Então, toda casa espírita, a água, ela é automaticamente magnetizada pela espiritualidade. Aquele copinho que nós estamos servindo no final, ele foi trabalhado para cada um de nós. E cada um vai pegar o seu, nem que seja na hora, tá? Mas vai receber a água que você precisa, com o remédio que você precisa para a situação em que se encontra. E nós podemos fluidificar a água em casa. Como? Abrindo o evangelho num ambiente de paz, né? Não no meio de briga de criança, num ambiente de paz, abrindo o evangelho, fazendo uma oração e pedindo, tá? E depois beber aquela água, tá? É simples assim. Toda oração é ouvida e atendida. Então, é muito importante. Na casa espírita, nós vamos sempre receber água fluidificada. E o tratamento de desobsessão que nós falamos aqui, ó, tudo isso aqui é tratamento de desobsessão, meus irmãos. Tudo isso aqui é tratamento de desobsessão. Só que algumas casas espíritas, não todas, tá? Que tem, que nem toda casa espírita tem, o trabalho mediúnico, né? Quando o nomezinho dessa pessoa vai lá para o nosso caderninho, né? Que foi atendida, tá? Ela passa a ser trabalhada nas sessões mediúnicas. Mas daí, quem define, quem decide, não somos nós. É a espiritualidade, certo? E às vezes até obsessores de alguém que foi atendido aparecem, mas como nós não conhecemos a pessoa, nem a história dela, nós nem vamos conseguir detectar, mas são trabalhados. Porque isso é fato, para isso que existe, né? A sessão mediúnica, ela tem um objetivo. Tratamento de espíritos encarnados e desencarnados. É para isso que existe a sessão espírita. A sessão espírita não existe para trazer resposta nem satisfazer a curiosidade de ninguém. Ela existe para tratamento, em primeiro lugar, dos desencarnados, em segundo lugar, do encarnado também. Então, quando nós viemos para a casa espírita, tá? Quando nos tornamos merecedores, né? Os nossos inimigos do antepassado são trazidos para cá e trabalhados aqui, certo? A nossa casa tem esse trabalho, ok? Então, meus irmãos, agradeço a atenção de todos. Peço desculpas, né? Um pouquinho acelerada, mas basicamente era o que nós poderíamos trazer para que todos nós possamos entender esse triste processo do qual ninguém está livre. É só dar a vazão. Então, façamos uso da oração, façamos uso de olhar para dentro de nós mesmos todos os dias, de dar atenção às coisas que estão nos desagradando, logo que elas começam, porque, em primeiro lugar, somos nós que temos que cuidar de nós mesmos, certo? Para que isso não se agrave. Então, o ama-te a ti mesmo, tá? Que Jesus nos ensinou, é a lição. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ama-te, porque assim você vai conseguir amar o próximo. Amando-se e amando o próximo, estamos amando a Deus. Obrigada pela atenção.